Oi, gente. Meu nome é Daniel, sou brasileiro que cresceu no exterior e voltou para o Brasil. Hoje vou estar fazendo uma entrevista com Daniele Ferreira, que é mestre em português como língua não materna e professora de português como língua de herança. Bom dia, Dani. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho do português como língua de herança, com vocês. Muito obrigada. Você é professora de português como língua de herança. O que que isso quer dizer? O que que é uma língua de herança? A língua de herança, ela é a língua que é desenvolvida na infância em contexto plurilingüe, ou seja, num lugar onde a maioria não fala esse idioma, né? Então, ela tem contato com outras línguas, uma ou mais línguas, e ela tem uma oportunidade limitada de usar esse idioma, né? Às vezes só entre a família, em casa, ou às vezes só com o pai ou com a mãe, Uhum, dependendo, né, se ambos os pais são de países de origem de língua portuguesa, ou só um deles, né? Ou às vezes uma comunidade, né? Alguns amigos, uma comunidade maior de fala de português. uhum. E quando você está ensinando isso, qual a diferença entre ensinar português como língua de herança e ensinar português como qualquer língua, como uma língua materna ou segunda língua? Então, primeiro a gente vai ver a diferença aqui entre ensinar a língua de herança como língua materna desculpa, o português como língua materna e o português como língua de herança, né? Uhum, A diferença essencial é essa, né? Quando a gente ensina o português como língua materna, a criança está num contexto em que todo mundo fala o português, né? Na escola fala o português, em casa, os amigos, todas as instituições que ela visita no país, ou quase todas, estão falando português, então ela tem esse contato no supermercado e etc, né? Quando a gente está ensinando a língua de herança, essa criança ela tem um contexto muito mais limitado, então a gente precisa considerar que línguas, né, que ela está em contato, quais oportunidades que ela tem de usar o português, então essa é a principal diferença, né? uhum, Como o português língua de herança, ele está muito relacionado à questão da afetividade, né, de uma coisa ser passada, uma língua passada pela família, né, muito mais próxima. Então, ela tem experiências bem específicas nessa língua que aí tem fatores como o vínculo afetivo, a emoção, né, e também a questão sociocultural, muitas coisas culturais que ela aprende com os pais ou com a família uhum, quando está tendo aí o contato com português, língua de herança. E uhum. é esse vínculo afetivo que não acontece quando a gente ensina como uma segunda língua ou até como uma língua estrangeira, né? E Entendi. aí é a principal diferença aí que a criança vai ter uma relação bem mais afetiva com o português do que uma criança ou mesmo um adulto, né, que está aprendendo como uma língua estrangeira. E geralmente a maioria dos seus alunos, que idade eles têm mais ou menos? Então, eu ensino crianças desde 7 anos, assim, depois aí da alfabetização, principalmente, até 18 anos, né? A idade que eu foco mais aí é até os 14, mas já ensinei também, ensino com 18 anos. E depois dos 18 anos, você acha que isso seria considerado português como segunda língua ou como língua de herança? Isso é uma pergunta bônus. Isso. Na verdade, ela depende muito dessa relação do quanto que ela teve a oportunidade de usar o português, da Uhum, proficiência dela, né? Se ela compreende muito bem. Muitas vezes a criança tem só uma mãe que é brasileira ou o pai, e ela tem muito pouco contato. Então, ela entende um pouquinho, mas ela não tem oportunidade aí de falar, de escrever. Então, se ela chega até os 18 anos, é possível que seja aí bem próximo de uma língua estrangeira, uhum, né? Mas essa afetividade vai depender também do valor que a família deu para esse idioma, da afetividade. Um pouco ali a gente considera ainda a língua de herança, porque ela tem ali aspectos culturais, coisas que os pais transmitem ali, que dá aquele vínculo afetivo.
mas fica aí bem próximo de uma língua estrangeira, né? Porque ela compreende muito pouco, Uhum, fala menos ainda. tá bem. E o que que levou você a querer ensinar isso especificamente, esse tipo de português? Então, eu tenho formação em português como língua materna e em inglês também, né, para ensinar. Mas eu tive experiência como família, né, morando fora do Brasil por 10 anos, e aí parte da infância dos meus filhos aí, uma grande parte foi fora do Brasil. E nessa época eu nem conhecia a língua de herança, né, esse termo e em que isso implicava especificamente, mas a gente não tinha uma comunidade de fala e os países que a gente morou não falava português. Então, eu pensei, bem, se eu não transmitir o português, eu queria manter o vínculo com a família e tal, no Brasil. Eu falei, se eu não transmitir o português, ninguém vai, né? É. Enquanto a criança está ali em casa com os pais, né, ainda não vai para a escola, isso é bem natural. Se não tiver alguém que fala outro idioma, você vai falar em português e a criança vai desenvolver naturalmente. Mas aí ela começa a ir para a escola, passa a maior parte do dia falando em outro idioma e traz esse idioma para dentro de casa. Então, o português vai perdendo um pouco o espaço e no dia a dia da criança, o outro idioma, ou outros idiomas, né, Uhum, vão tomando espaço. E aí a gente passou por esse período, nessa fase eu busquei já ensinar, além de transmitir, ensinar de uma forma mais sistemática. E já ali eu percebia, eu tenho que fazer adaptações de materiais, esse material aqui não está bem adequado para o contexto, né, hum, dos meus filhos. E também eu comecei a ensinar uma criança, né, falante de herança, também usando o material que os pais já tinham escolhido, e ali eu já comecei a perceber necessidades específicas, né, a questionar ali o material. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui me aprofundar mais nos estudos, né, do ensino de língua de herança, me aperfeiçoei, e aí, para ajudar justamente essas famílias que estão num contexto em que não tem uma comunidade de fala e uhum, precisa aí de ajuda para ensinar essas crianças que estão num contexto que não é de fala de português, né? E tem aí o contato com vários idiomas, e precisa de ajuda para desenvolver. Então, assim, a nossa paixão aflorou nos estudos, né? E me uhum. identifico com essa experiência. E foi aí que eu comecei a me interessar mesmo pelo ensino do português língua de herança, né? Que depois eu fui ver, uma área, né, de estudo da linguística que é bem recente, né? E aí comecei a entender que isso realmente tem e precisa de é, ações específicas para as necessidades, os Uhum. contextos, né, as vivências que as crianças têm estando em outro país ou em outra realidade. E uma pergunta sobre os materiais que você disse. Você faz seus próprios materiais, você adapta o que existe, ou já tem gente que faz material assim, ou você usa material que existe e só usa partes? Como é que funciona exatamente? Eu faço isso tudo um pouco. Eu desenvolvo meu Hum, próprio material, eu uso como base a Base Nacional Curricular, né? A BNCC como um parâmetro, e também tem as orientações de uns parâmetros curriculares para a língua de herança, né? Que a gente também segue. Mas a gente pode usar materiais, né? Depende da necessidade da criança. Se ela já tem uma fluência, já escreve um pouco, a gente vai trabalhar com atividades específicas e adaptadas, né, para a realidade dela. Então, sim, tem materiais desenvolvidos, mesmo os desenvolvidos são poucos, mas mesmo os que existem para ensino de português língua de herança, ele ainda precisa de muita adaptação, uhum. né, justamente por causa do tanto da proficiência de cada criança ser diferente, né, e das vivências delas serem diferentes. O que a gente tem que considerar principalmente nesse ensino, né, quando a gente adapta o material, além do contexto da criança, são as línguas que ela tem contato. Às vezes é uma língua que é muito mais distante, e a gente precisa, né, ter um caminho um pouquinho diferente na escrita, especialmente.
e também que ela experimente vivências no português, não só transmitir a língua ali como uma estrutura, mas ela ter vivências e prática social com aquela língua, né? Uhum. Tá. São as propostas que a gente faz para esses alunos. É, eu me lembro de várias meio escolinhas que tinham para os coreanos que iam sempre lá para estudar coreano no sábado, esse tipo de coisa. Então, acho que esse tipo de coisa já existe há algum tempo, mas não no contexto português, eu acho, né? Sim, em alguns países no mundo, né, como eu sei, no Japão e a Áustria também, o próprio governo descobriu, né, que se ensinar o português ajuda as crianças a desenvolverem ali a segunda língua, né, a língua do país e tudo. Uhum, Então, eles têm no sistema educacional disponível, né, para as crianças, esse ensino aí do uhum. português em alguns lugares. Isso é estimulado, né? E as suas aulas que você dá é só para pessoas de herança brasileira ou qualquer pessoa de herança língua portuguesa, portugueses, angolanos e tal? Então, o português é uma língua pluricêntrica, a gente fala, né? Que ela Uhum, tem como língua ali principal o português em vários países e vários continentes do mundo, né? Na nossa abordagem, a gente inclui isso, apresenta para a criança que o idioma que ela está aprendendo, né? Não é só ali do Brasil, embora seja bem influenciada, né? Porque eu sou do Brasil e a uhum, minha cultura mesmo é brasileira, mas ela é introduzida essa amplitude aí do alcance do português, tá? Eu ainda não ensinei crianças de outras nacionalidades, né, de fala de língua portuguesa, mas assim ela vai ter no ensino do português comigo, claro, assim naturalmente uma influência do português do Brasil. Eu não falo e não entendo tanto da cultura como eles próprios, mas tem espaço para eles trazerem para as aulas as suas conhecimento de mundo, as suas experiências e vivências no português, sotaques e história da uhum. sua cultura, do seu país. E qual a experiência mais interessante que você já teve ensinando português como língua de herança? Teve algumas, né? Mas uma que eu lembro que eu achei muito interessante, quando a gente pensa em ensinar, especialmente assim, os pais às vezes, né, tá ensinando e pensa ali na estrutura da língua, mas tem algumas coisas que parecem óbvias para a criança, né, que fala português como língua de herança, e que não são óbvias, né? Então, até mesmo preparando uma lição, a gente tem que pensar nisso. Será que a criança vai saber? Não vai saber? Se ela souber, que sequência a aula vai seguir? Não vai seguir. Uhum, Então, eu preparei uma sequência didática em que a criança ia desenvolver, né, compreensão, é, auditiva, oral ali das histórias, da música. Ela ia desenvolver a fala, a oralidade e a escrita também, uhum, a partir da palavra chilique. E aí você pensa, poxa, chilique, todo mundo sabe o que é chilique, né? Para quem está aqui no contexto, todo mundo sabe. E o tópico para começar era esse. E aí, numa das reuniões com os pais, que eu também apresentei ali uma amostra dessa aula, uhum, né? E uma mãe chegou e falou: Deixa eu contar uma experiência que eu tive com essa palavra chilique. As minhas filhas foram à cozinha lavar louça, elas estavam meio contrariadas, né? Não estavam muito animadas para o trabalho. E aí eu vi que quebrou alguma coisa no chão, fez aquele barulho. E eu fui lá falar com elas e falei assim: Ó, eu espero que não tenha sido de chilique, hein? Que esse negócio quebrou. Aí ela foi embora, assim, não, tá bom, mãe, vou resolver e tal. Quando ela saiu, ela ainda conseguiu ouvir uma das filhas falando, acho que 11, 9 anos, falando assim, a de chilique, será que era de laranja? A laranja, né? A xícara laranja?
Aí ela entendeu que chilique seria o material e não a atitude dela em relação ali a lavar a louça, né? Hum, Então, eu achei assim uma experiência bem interessante para demonstrar o quanto que algumas expressões, algumas palavras, inclusive usei sinônimos e tal, pode. E eu apliquei essa aula, inclusive, como aluno de 18 anos, e ela não sabia, e precisei usar toda a sequência, aí a gente vai usando áudios para ela compreender sozinha, a gente não usa tradução, né? hum, uhum. Com frequência, às vezes sim, mas não com frequência. Então, assim, uma pessoa de 18 anos, você pensa assim, ela vai saber o que é, que é chilique, né? Então, eu achei bem interessante É. essa experiência. E a maioria das famílias que você ensina, as pessoas é de um pai ou é bilateral a herança Os portuguesa? dois, já Uhum. alunos cujo era só o pai ou só a mãe, e também ambos os pais. A maioria os dois são brasileiros, mas tem também que é um pai e uma mãe. E interessante é que nem sempre é o pai ou a mãe brasileira que vai buscar aula. Às vezes é Hum, o estrangeiro, né? é. Então, E, bem, na verdade, eu tenho, duas perguntas saindo disso. Hum, não, eu ia dizer que tendo um contexto meio de aprender do português fora do Brasil, como língua de herança, né, basicamente, um, quando eu voltei para o Brasil, me disseram que eu falava como se eu tivesse 50 anos de idade, porque os meus pais falavam português com a gente crescendo, mas eles falam português com pessoas da idade deles. Então eu não aprendi, tipo, as gírias e tal das pessoas da minha idade. Então eu voltei para o Brasil falando como se eu tivesse 50 anos. aham, Isso me lembrou a coisa do chilique e tal, porque depende realmente das expressões que as pessoas usam. Então, também tem expressões, como se diz isso? Regionais e tal, que talvez isso. as crianças conheçam, você não, porque os pais delas são, sei lá, do Nordeste, ou o que quer que seja. Uhum. É. ahm, e aí, a próxima pergunta é: por que que ensinar a língua de herança é importante? É, a primeira coisa importante é, primeiro, para fazer essa pergunta, os pais têm que pensar assim no porquê, no valor que o português tem para sua família e por que quer transmitir. Então, é, pode mudar de família para família, né? Mas o principal, o básico, assim, o inicial que a gente vê como mais importante são a questão afetiva, os vínculos familiares. Né? Então, geralmente a criança mora no exterior, ela tem um contato talvez aí uma vez por ano com os avós, com tios e primos, ou eles visitando o país, né, a família, ou a família vindo para o Brasil. E conforme a criança vai crescendo e ela se comunica geralmente na língua majoritária ali, vai limitando ali a comunicação. Você mesma falou, né? Eu vim falar com a família, mas eu estou falando português um pouquinho diferente do que as pessoas estão Uhum, falando no dia a dia, né? uhum, E aí, o principal é esse, né? Para não ter esse distanciamento com a família, com primos, com avós, por exemplo, né? E às vezes a criança não sente tanto porque ela está mais distante, mas quem está aqui quer comunicar, quer compartilhar e tem essa limitação, né? uhum, É, a segunda razão, né, temos muitas razões, mas assim, uma outra coisa que a gente pode considerar é pensar nesse valor que a família dá para o idioma, porque podemos fazer a pergunta um pouquinho diferente: por que não passar? hum, Será que eu não acho importante essa língua? uhum, Será que não vale a pena? Então, se houver esse tipo de crença, a transmissão, o ensino do idioma, ele é fica bem limitado, né? Que a uhum. criança não vê motivação para É, aprender, né? A criança, ela está ali num contexto em que ela não precisa diariamente, às vezes os pais falam o inglês ou outro idioma que em que o país se comunica,
e ela não vê tanta necessidade. Então, precisa de um investimento ali intencional dos pais mesmo de desenvolver esse idioma, porque Uhum. é um pouco desigual, né? Essa divisão do espaço do português com os É. outros idiomas. Então, tem que ser ali intencional e tal. Uhum. Tá, E então. tem Oh, desculpa, e ó, continua. só mais uma terceira que Não, por pode, favor. lá na frente a gente percebe, né, que a questão educacional e profissional, né? Muitas vezes, os pais vão pensar: "Onde que meu filho vai estudar? Ele vai querer estudar no Brasil ou precisar estudar?". A gente eventualmente pode estar no Brasil nessa época, né? E Uhum. aí, mesmo que ele não estude todo o conteúdo de ensino fundamental e médio, ele tem uma base para se desenvolver e estudar no Brasil, né. E É. questão profissional que às vezes a gente subestima, né, português tem ganhado um valor, econômico mundialmente e as oportunidades profissionais dele ter uma língua como o português são muito muito grandes, né, Uhum. variadas. E ele, não é só a questão da língua. Ah, ele pode aprender depois? Pode, mas toda essa questão cultural que ele entende, essa competência intercultural que ele ganha ao conhecer a sua cultura profundamente, ele ganha, né, em É. questão profissional também. Especialmente se você tem um contexto profissional em que você está fazendo coisas mais ou menos de traduções, tem o contexto cultural de tradução, que fica muito mais fácil se você tem um contexto cultural a você mesmo. Não, eu Isso. queria perguntar uma coisa. Pois é, então ah, quando você está aprendendo uma língua de herança, geralmente no exterior, você basicamente tem meio o domínio da língua, se é um domínio, vou dizer, doméstico. Doméstico. Aham. Então, quando você ensina português como língua de herança, você faz alguma coisa para meio que contrair um pouco o contexto completamente doméstico da coisa, ou fica assim mesmo? Não, a gente tenta ampliar para Uhum, fora desse ambiente doméstico, né. O que a gente, busca muito fazer é ela ter experiência assim, ter uma função social no uso do idioma, tá. uhum, Então, quando ela aprende, por exemplo, a, escrever um texto em que dá instruções, orientações ou conselhos, ela vai ser orientada a praticar isso em família ou com uhum. amigos, ou depende aí das possibilidades. A gente tenta expandir ao máximo esse uso social, e que faz sentido para a criança, né? Ela não faz uma atividade por fazer e cumprir uma tarefa, ela tem uma função, social. Para ampliar, para fora da família, o primeiro método que eu acho que é o mais eficiente e que outras organizações usam ao redor do mundo, que é a leitura, né? Hum. Você amplia, expande muito, mas então pode ter ali a leitura de história, leitura de lendas, de contos, dos interesses da criança, de pesquisa, seja no que tema for, mas aquilo vai ampliar. Então, para além daquela conversa do dia a dia, que geralmente, não sei, talvez você não vai falar de astronauta no café da manhã, mas ele gosta lá dos planetas, astronauta, etc., da Uhum, ciência, né? Então, isso é muito útil para ampliar vocabulário e para ampliar os contextos em que ele pode usar o idioma, né? uhum, E por isso amplia, sai ali do contexto de familiar, do café da manhã, de um jantar, que geralmente durante o dia está ali na escola, para outros, temas, né. beleza. É que eu me lembro da minha experiência quando eu fui morar como adulto no exterior, eu meio que dei conta que eu realmente não sabia nome de vegetal nenhum, nem, u- nem utensílio nenhum em inglês, porque eu só tinha realmente falado eles em português. Ahm, e vice-versa, que eu tinha dificuldade com coisas acadêmicas, tópicos acadêmicos em português, porque eu só tinha falado eles em inglês. Então, eu queria saber exatamente mais como se
Isso, a criança ela desenvolve conhecimentos em outras áreas, né? Então, Uhum, ali você está aprendendo matemática num outro idioma, você está aprendendo é, história no outro idioma, né? É um pouco diferente da do Brasil, então a gente tenta focar nessas áreas que o falante de herança não tem acesso, né? Por exemplo, ele vai estudar a história do país onde ele está e não uhum, necessariamente do Brasil. Mas aí a gente, com base nesse conhecimento, o falante de herança ele já desenvolve muito conhecimento, né, uhum, ali, e não precisa ensinar tudo de novo, ele precisa ter as vivências naquela área em português, né? Então a ideia, eu posso até ter matemática na minha aula, não ser português, mas aí eu não estou entendi. ensinando matemática, ela está tendo vivências de matemática em português e aí ela acaba conhecendo alguns termos, né? Como você falou, da sua dificuldade de um vocabulário num âmbito social, você conhece, no outro você não conhece. É, Uma outra coisa que a gente usa além da leitura, que questão das gírias e tudo, é a vídeos, né? A gente tem muita coisa disponível, a gente faz ali a seleção e aproveita aquele material, podcasts, né? Que vai uhum, trazer uma oralidade mais atual e atualizar ali o vocabulário também que está sendo usado no Brasil. excelente. E, ahn, bem, a coisa mais. Geralmente, os alunos que você ensina, quantas vezes por semana ou por mês que você dá aula para cada um? Isso, geralmente são 2 vezes por semana. É, muitos pais escolhem uma vez por causa das atividades, né, semanais da criança serem muito, muito grandes, né, mas o Uhum, ideal seria ir pelo menos 2 vezes para ele ter mais contato, mais experiência. Depende muito também, a gente conta muito com a participação dos pais, né? Nessa colaboração de estar ali dando apoio, provendo o que a criança é necessário para a criança viver naquele idioma, né? uhum, Então, geralmente, a gente tem o apoio dos pais nesse sentido e ajuda bastante. Então, supre aí talvez uma outra aula que ela não pode fazer, mas os pais estão é, é, oportunizando, né, esse uhum. momento em português durante a semana. É, então, então, que dicas para acabar a entrevista, que dicas você daria para os pais que querem manter o português dos filhos? Então, a primeira dica é pensar nessas crenças no idioma, né? Então, assim, o que que eu valorizo, que ações eu tenho que valoriza, porque é a partir daí que você vai conseguir desenvolver atividades com a criança, né? Primeira coisa trazer vivências, né? Então pode ser ali com músicas, com parlendas, com histórias, né? Trabalhar ali a oralidade, ela ouvir bastante, acostumar com a musicalidade da língua, o ritmo ali, os sons diferentes, né? A forma de expressar Uhum, e sempre interagindo com a criança, né? Não é assim, eu vou deixar essa televisão falando em português, ela precisa dessa interação, dessa experiência com o português. Então, uhum, aproveita, pode ser até um vídeo, mas a criança vai é, perguntar, você vai discutir sobre isso, né? E responder e etc. Outra uhum, é leitura. Né, eu aposto bastante na leitura, especialmente questão de ampliação aí do vocabulário dela, porque ela ganha naturalmente ali a estrutura da língua, de uma certa forma, quando fala no dia a dia, mas falta vocabulário às vezes, né? uhum, Criar ambientes, né, em que ela possa, então, tem outras famílias que falam português, que eu possa me relacionar, a brincar junto, para ter esse tempo junto ou fora ou dentro de casa, talvez até mesmo uma comunidade, um centro que ensine português, ali uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Então, todas essas atividades, né, essas são algumas das que a gente pode sugerir para dar oportunidade para a criança viver em português uhum, e ter essa experiência afetiva também com o português. Tem que ser uma experiência relacional, uma experiência de
de vivência mesmo, feliz, né? Com otimista, né? Uhum, No idioma. Porque às vezes os pais, vou deixar lá e aqui acabou o português, vou deixar na escolinha, isso é comum, alguns pais não valorizam tanto, e isso com o tempo a criança, né, também vai assimilando, né? Então, essa atitude dos pais também. Agora, lembrando, né, que os filhos também têm uma participação nisso. Muitas vezes uhum, os pais fazem tudo perfeito, o máximo de experiências eles criam, e em certo momento a criança escolhe falar menos, não falar, não se interessar tanto, mas terá valido a pena. Porque as pesquisas mostram que quando não é transmitido português, quando criança, na vida adulta, ele busca aprender por causa desse vínculo afetivo e até mesmo de ver um valor no português. uhum. Excelente, muito obrigado, tá? Ah, Obrigada, eu agradeço a oportunidade, um prazer.